Boa noite. Sou a professora Marilene Sacramento Miranda, do Brasil, do estado da Bahia. Resido no município de Candeias, região metropolitana de Salvador. Sou mestranda do PROMESTRE, mestrado profissional em Educação e Docência, linha de pesquisa Educação, Ensino e Humanidades, na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O tema de minha pesquisa é a formação leitora de estudantes da EJA por meio da literatura de cordel. Trago como objetivo geral analisar o processo de leitura dos e das estudantes da EJA e mapear quais são as intervenções que podem ser feitas para que, de fato, os alunos se tornem leitores dos diversos gêneros textuais que circulam socialmente. Então, para tanto, o que foi preciso? Traçar o perfil dos alunos, conhecer esse aluno, quem é esse aluno da EJA, de onde é que eles vêm, quem são esses meninos, quem é a professora que está realizando esse trabalho junto aos alunos da sala de aula. Para isso também foi preciso elaborar, planejar as oficinas de leitura e criação. E na primeira oficina que eu realizei na sala de aula, meu primeiro momento, meu primeiro contato com os alunos, eu observei como era aquele momento de leitura com esses alunos, como era que a professora realizava, como eles se comportavam, para depois desse momento eu traçar minhas oficinas, escrever as oficinas de leitura e escrita, elaborar a sequência didática. Busquei autores para me ajudar, para dialogar com o meu processo de leitura, de descobertas, de aprendizado, dos momentos que eu iria trabalhar com esses meninos na sala de aula. Como o próprio Arroio diz, esses meninos, esses alunos vêm do trabalho para a escola e da escola para casa. São alunos, alunas de vários contextos sociais, de várias identidades, e nós, professores, devemos ter um olhar diferenciado, conhecer os nossos alunos, traçar esse perfil mesmo, conhecer quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades, como trabalhar essa leitura na sala de aula. Então, o que eu pensei, quando eu reportei um pouco a minha infância, a minha adolescência, que eu lia para minha mãe, para minha avó, fazia esse momento todos os dias, todas as noites, tinha um momento de eu ler para elas a literatura de cordel. Então, o que eu fiz? Retomando essas memórias, planejei por que eu não levar para a sala de aula, para a minha sala, a literatura de cordel, uma linguagem compreensiva que faz parte do nosso contexto, faz parte do contexto dos alunos, traz várias identificações. E aí, pensando assim, me reportando ao passado, fiz essa análise, essas descobertas, organizei um plano de intervenção juntamente com o professor orientador, levei para ele, depois que escrevi o plano de intervenção, levei para o professor, ele me orientou, analisou, fez essas correções e daí levei também as oficinas escritas, as sequências didáticas. Claro que nada é pronto. A gente vai fazendo as modificações, as adequações. E quando a gente chega na sala de aula, que conhece o nosso aluno, que vê os seus anseios, o que é que eles desejam, o que é que eles almejam,
A gente vai ou modificar todo o plano ou fazer as adequações. Então, eu fiz as adequações necessárias para aplicar na sala de aula. O primeiro momento foi conversar com os alunos, o momento da escuta. Ouvir esses alunos. Quem são esses alunos da EJA? O que é que eles queriam? Então, fiz aquela roda de conversa, eles ficaram ali falando, conversando, ouvindo, perguntaram por que a turma da EJA, por que com eles. Aí foi assim um momento de descontração. Já na segunda oficina, levei um cordelista muito conhecido mundialmente, acredito que já mundialmente, que é o Braulio Bessa. É um cordelista brasileiro, é um cordelista brasileiro, nordestino. Levei para ele, foi assim, vi um momento de mobilização. Quando eu coloquei o vídeo de Braulio Bessa, eles prontamente disseram que já conhecia Braulio Bessa, que eu já tinha visto aqui em alguns programas, e foram falando quem era ele, como era a linguagem dele, o modo dele falar, o modo dele de dizer os poemas. Isso aí foi encantando os meninos. Em outra aula, eu levei para a sala o nosso querido Patativa do Assaré, nordestino, conhecido assim, brasileiro, conhecido. E aí foi o momento de eles fazerem a comparação entre Braulio Bessa e Patativa do Assaré. Os dois cordelistas e poetas, mas a linguagem apresentava algumas variações. E aí eles foram analisar essas variações linguísticas, foram analisar o contexto social de cada cordelista e trouxeram esse contexto para a sua sala de aula, para aquele momento. Alguns se identificaram muito com Patativa do Assaré. Outros disseram que Braulio Bessa estava mais longe, um pouquinho, tinha uma linguagem diferenciada. Então foi um momento assim, foi uma aula muito prazerosa, muito debatida, porque eles fizeram essa comparação. E na aula seguinte, na próxima aula, nós continuamos a discussão desses dois vídeos. E aí foi assim sucessivamente, aula após aula. Lembro também que eu levei um cordel, as 4 classes operárias, que é o soldado, o agricultor e o pescador, o soldado, o agricultor, o pescador e o vaqueiro. Eles discutiram, antes de começar essa aula, primeiro eu fiz a mobilização com os meninos, porque as 4 classes diferentes, mais importantes. Aí cada aluna falou por que o vaqueiro é importante, por que o agricultor é importante, por que o pescador, por que o soldado era importante. Dentro de sua profissão, cada um era importante. E também a gente na sala de aula era importante. Aí se nós nos reportamos para a sala de aula, e o professor, e o zelador, e a merendeira, era importante? Sim. Aí eles foram fazendo assim, essas comparações, relacionando com o dia a dia, com o nosso trabalho em sala de aula. Depois dessas oficinas realizadas, que foram 8 oficinas, chegou o momento da apresentação. Porque durante esse percurso de leitura, também criaram seus cordéis. Não foi fácil chegar à criação do cordel, porque muitos se acharam, disseram que não podia, que não tinha condições, não eram competentes para escrever, mas eu, com o diálogo, trouxe algumas leituras, alguns pensamentos, trouxe o Patativa do Assaré, trouxe um pouco mais da vida deles, para ele ver mais quem era Patativa do Assaré, de onde ele veio, que ele ganhou o mundo, ganhou a fama, a determinação. Aí um aluno disse, professora, ele foi determinado, ele sabia onde ele queria chegar. Justamente desses discursos da sala de aula foi que nós conseguimos escrever os cordéis. Claro, não foram os cordéis, mas cada um escreveu o seu cordel.
Após várias leituras, análises, levei para a sala de aula vários cordéis para chegar na construção. Organizei a sala, pendurei os cordéis, falei da origem do cordel, falei da escrita, falei da xilogravura, falei de todo. Eles mesmos também foram falando da estrutura do cordel. Foi um momento assim muito prazeroso. E na última oficina, chegou o momento deles apresentarem seus cordéis, suas leituras, seus escritos. Eles organizaram a sala, escolheram uma colega para fazer aquela dinâmica de uma mestre de cerimônia, para falar um pouco do cordel. No dia, ela falou um pouco do cordel, falou das leituras, falou do trabalho desenvolvido e ia convidando os alunos para apresentarem seus cordéis. No final, outro dia, eu fui lá na sala e falei com eles para eles fazerem uma análise, uma avaliação. Muitos disseram que gostaram, que amaram, que foi um momento assim descontraído, que eles aprenderam muito. No pouco tempo que nós tivemos na sala de aula, eles aprenderam muito, que eles gostaram muito. Alguns alunos dizem que gostam de escrever, que gostam de poema, que a partir daquele momento eles iam começar a pensar, a escrever poemas, a ler mais sobre o cordel. E assim, o que eu tiro com isso, com o quê? Que esses momentos de oficina, que tão pouco que eu achei, foi importante para os alunos e para mim, que eu observei que eles aprenderam, eles conheceram, passaram a se reconhecer, se identificar e também a se valorizar mais e ver que eles são capazes, assim como Braulio Bessa, Patativa do Assaré, eles também podem, é só querer, ter determinação e a força de vontade, né? Porque nós sabemos que alunos da EJA vêm do trabalho, vêm de um dia agitado de trabalho e quando chega na escola, muitos querem conversar, querem também se relaxar um pouco e distrair. E a gente levar uma literatura de cordel para a sala de aula, foi assim, maravilhoso. Eu consegui envolver esses alunos, porque eles viram outra leitura, outras maneiras de ver o mundo e também de escrever. Finalizo aqui e muito obrigada.